boa noite a todos, boa noite quem está aí online assistindo, quem está presencial, boa noite para todo mundo. Bom, o assunto já deu para perceber, eu tinha divulgado antes também, e acabei também já coloquei como título, que é oração, prece, e no final depois o Bentinho vem para fazer aí um grupo de oração, justamente por este sentido. Em relação ao povo do Rio Grande do Sul, principalmente o povo que vem perderam suas vidas, perderam parentes, então dá também um apoio espiritual, porque graças a Deus estão recebendo bastante ajuda física, financeira, de todos os sentidos, mas espiritualmente também é importante dar esse apoio energético. Somar um pouco esse entendimento, o que representa, o que e como fazer, todo o sentido. Então, escrevi até algumas coisas, para eu não me perdendo só no cronograma de algumas coisas interessantes que eu acabei colocando. E quero deixar hoje bem aberto também a perguntas, porque muitas vezes eu embalo para falar, vocês sabem, eu vou embora e acabo muitas vezes também não dando a possibilidade, a oportunidade das pessoas perguntarem, de ter questionamento, de ter às vezes alguma dúvida no meio. Então, caso tenha alguma dúvida, podem perguntar, tá? Não me atrapalha, me interromper não me atrapalha. Bom, primeiro ponto, então já vou jogar a bola para vocês para já começar esse bate-bola. O que vocês entendem como oração? Se vocês fossem traduzir através de sinônimos, oração, prece, quais seriam as outras palavras? Em uma única palavra, como vocês entenderiam ou trariam essa visão, essa intenção do que representa? Conexão. O que mais? Elo. Está dentro da conexão. Algo além, alguma coisa diferente, num outro contexto. Pedido. O que mais? Egrégora. O que mais? Agradecimento. O que mais? Confiança. Olha quantas coisas a palavra em si, a oração, ela representa. Claro, meu objetivo aqui não é em apenas uma hora tentar explicar, dar todo o conhecimento possível e permitir entender com que vocês saibam e tenham uma visão clara da oração, o que é. Então acho que o meu objetivo aqui principal hoje é tentar desconstruir aquilo que pelo menos não é. Para que você, quando vá fazer uma oração, você saiba justamente como chegar a esse patamar, entender o que representa. Uma das coisas principais que existe em volta da oração é a ideia de que oração ela é um pedido, ela é uma conversa, ou seja, eu vou ter é algo que eu chego justamente diante de Deus, diante de um orixá, diante de um santo, e eu vou ali descarregar as minhas lamúrias, falar das minhas lamentações, eu vou justamente no sentido de me esvaziar, me aliviar daquela carga, daquele peso. Então, um dos conceitos mais antigos e principais que existe em torno da oração é justamente esse contexto de pedido. Até mesmo porque, preciso rezar porque eu não estou em dia, porque minhas coisas não estão acontecendo, tudo. Então, olha como é curioso o ponto de, hoje a oração está totalmente presa ao sentido de pedir, de ir, de que venha alguma coisa até mim, que eu estou pedindo, que eu estou suplicando, eu estou, por favor, implorando, ou seja, que é aquele contexto de, por favor, meu Deus, por favor, meu Pai, me dê isso, estou precisando. Só que o sentido exato da palavra oração vem de oratio. E oratio é justamente o oposto disso. O oratio, ele não é o pedir, ele não é o trazer, é o ir. Ele é muito mais no sentido de uma doação do que necessariamente no sentido de um recebimento, é muito mais uma entrega do que uma oferta. É muito mais uma doação do que uma venda, vamos dizer assim. Então, um dos conceitos principais que justamente dá a ideia, que a ideia de dar, a ideia de pedido que existe dentro da oração, ela é completamente insignificante dentro da raiz etimológica da própria palavra, que vem de oratio, que significa doar, dar. É muito mais um contexto de que eu vou ao encontro, não que eu fico ali esperando, recebendo, e fico ali naquele contexto totalmente passivo, esperando uma situação, dependendo de algo além. Isso não existe. Então olha que coisa curiosa, o como já o primeiro passo da ideia principal que temos de oração, ela é completamente equivocada. Vou fazer uma pergunta para vocês, o que vocês acham?
Quem você acha que está muito mais perto disso? Aquela pessoa que, ao ter um problema, vai lá, acende uma vela, faz um terço, não importa qual o tipo de oração que ela faz, mas que ela vá diante daquele santo, seja um orixá, seja um catiço, seja um caboclo, seja um baiano, seja um deus, que ele acenda uma vela e ele, por favor, você me ajude, por favor, eu tô com um problema, tô com um pai no hospital, tô com mãe não sei o que, tô com isso, eu tô desempregado, eu preciso, eu quero isso, por favor, você faça, me ajude e resolva. Qual que você acha que faz muito mais sentido dentro desse contexto? Essa pessoa que se põe diante de um ser que é totalmente vertical, e eu me prosto de joelho, extremamente serviçal, esperando alguma coisa como se todo o poder não tivesse dentro de mim, ou aquele que vai lá e acende uma vela, por exemplo, com Ogum, e ele olha para Ogum e fala, Ogum, você que era guerreiro, você que lutava, você que era Ogum Naruê, que, por exemplo, sei lá, o Ogum Ajô, que era isso, que lutava, que fazia, você que era Ogum Onirê, que era um Ogum presente, que era rei de Ireifé, que lutava, que venceu as guerras, pô, dentro daquela diversidade, daquela época, ainda assim você era forte, você era poderoso e mesmo assim você venceu. Me ajude a ter um pouco dessa tua força, me mostre como você conquistou vencer aí, como conquistou, como venceu. Me dê um pouco desse teu axé para que eu possa ser o máximo semelhante, estar o máximo possível próximo, dentro dessa tua vibração, dentro dessa tua energia, que com isso eu possa ir além. Quem você acha que está mais perto dessa oração? Aquele que pede de forma totalmente implorando, como se fosse uma misericórdia, como se fosse um sentido de eu sou um mero porcaria, ou aquele que quer, porque reconhece que está próximo do orixá, é justamente ter um pouco daqueles atributos dele. Então olha como o nosso contexto já de submissão, ele já muda o contexto da forma em que você vai chegar e fazer uma oração. Porque a maioria das vezes, nós rezamos ou fazemos uma oração, uma prece, primeiro, com o sentido de influenciar Deus. Bom, então eu vou fazer essa oração aqui, eu vou influenciar dele. Como se Deus, o orixá ou qualquer ser divino fosse extremamente influenciado de acordo com a minha oração. Então, quanto mais eu rezo, mais eu oro, mais eu vou influenciar ele. Quanto maior for a minha fé, olha isso, tem religião que fala isso. Quanto maior na oração for a minha fé, mais o orixá, mais Deus vai me escutar. Quanto eu pegar aquele terço e rezar 20 vezes com o pé descalço, ou de joelho no milho e sofrendo, Deus vai ver esse meu sofrimento e vai ver a minha fé e vai ouvir e vai me dar. Então, olha o quanto a gente criou uma visão completamente contrária à realidade do que realmente é uma oração, do que é uma prece. Sabe? O que é? Às vezes você fica puto, não quero mais saber dessas coisas. Quantas vezes já vi isso acontecer? Tô na macumba quase 30 anos, então, não aguento mais essas coisas, não sei o quê. Não quero saber disso. Aí vai lá, pega tudo, quebra tudo, santo, rasga as guias, e rasga as roupas. Aí no outro dia tudo começa a melhorar. Aí a pessoa, pelo amor de Deus, onde já se viu Deus gosta de briga? Depois que eu quebrei tudo, joguei tudo tal, não, é porque no exato momento, enquanto você estava ali, orixá, resolve por mim, faz por mim, você não tá vendo seu filho aqui morrendo? Eu não estava nem aí por você. Naquele momento, você teve a postura. Eu não aceito passar por isso. Eu não permito estar nessa posição. É injusto, é irresponsabilidade. Eu não mereço estar nisso. Como que Deus permite com que tá? Eu não aguento mais nada disso, eu vou quebrar tudo. Aí quando você quebra, você vai, na verdade, não é o que você quebrou, o que você fez. Mas é a postura em que você, naquele momento, diante de Deus, olhou para ele e falou, eu não aceito isso, eu não mereço isso. Você saiu daquela visão, daquela ideia extremamente subserviente, passiva, que é um pobre coitado, de vítima da sociedade, que tem essa ideia paternalista que Deus tem que fazer, e você se projetou diante dele e você teve a postura. Você se posicionou. Não aceito isso, não quero isso, não é isso que eu quero para mim, não mereço. Ou seja, você julgou o seu merecimento, que você não merece passar por aquilo. A vida mudou. Então percebe que muitas vezes essa mudança não é o você ter quebrado. É justamente o contexto em que você coloca. Quantas vezes você já pegou, limpou o guarda-roupa, deu um monte de coisa, no outro dia ganhou um monte? Aí tem aquele velho ditado, quando eu abro espaço eu ganho mais, né? Então eu abri o espaço. Não é o abrir espaço. Você pode tirar tudo e colocar num outro lugar e abrir espaço que não vai chegar do mesmo jeito. É que quando você começa a tirar as coisas para doar, para dar, você começa a ver o quanta coisa você tem que você não tem noção. Aí você começa a falar, nossa, eu tenho isso.
Nossa, eu tenho aquilo. Nossa, olha isso, eu tenho, nem sabia que eu tinha. Nossa, eu não lembrava. Você começa a falar e se posicionar na riqueza. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Você vira a vibração e a tua frequência começa a ser uma frequência de possuir, de ter. Automaticamente você se posicionou, eu tenho muita coisa. Claro, amanhã vai chegar um monte de coisa nova para você. Mas não porque você abriu espaço, como essas leis das prosperidade vagabunda fala. Mas é um contexto de posicionamento. De, pô, eu tenho. Fala isso o dia inteiro. Eu tenho. Vai chegar no final do dia, vai ganhar um monte de coisa. Porque o universo vai te ver como uma pessoa que possui as coisas. E sabe dar valor ao que tem. Amanhã vai começar a ganhar, receber, ter um monte de coisa. Quantas vezes, isso aconteceu às vezes principalmente comigo com livro. Quando eu começo, nossa, quanto livro, deixa eu dar um pouco desses livros. Que chegou uma época que eu tinha tanto livro que eu já não tinha mais nem de colocar. E aí eu comecei, não, deixa eu distribuir. Era eu distribuir uns 10 livros, eu ganhava 20. Era dar uns 30, eu ganhava 40. Eu falei, como pode uma coisa dessa? Foi aí que eu comecei a ir atrás. Eu falei, não, tem um porquê disso. Existe uma filosofia por trás. Porque esse sentido de oração está dentro disso. Porque essa oração é o posicionamento. Então, já começamos a entender que o primeiro passo de você orar não é influenciar Deus. Não é mudar, é justamente a oração, ela influencia a natureza daquele que está em oração. Então, quando você está fazendo uma oração, não importa a forma, porque existem várias formas de orar. Existem várias formas de você rezar. Existe a meditação, existe mantras, existe pensamentos e visualizações positivas, existe algo que você é sincero e você, naquele momento, fala aquilo que você está sentindo, aquilo que você deseja para o outro. Então, se tal pessoa, você extremamente, parece que você se reconecta com algo sagrado, e aí você consegue desejar aquele monte de coisas positivas, boas para as pessoas. Então, assim, existem 1000 formas de você estar. Tem gente que vive 24 horas em oração. Isso é bacana. Ah, nossa, a pessoa está rezando 24 horas, sim. Porque não importa o que ela esteja fazendo, ela reconhece que aquele momento para ela é sagrado. Então, se ela está varrendo aqui um chão, ela está varrendo o chão, não porque tem que varrer porque está sujo. Eu vou varrer de forma, vamos dizer, espiritual, para que eu possa receber as pessoas e elas estejam felizes num lugar limpo. Olha como você muda o contexto. Se eu vou fazer uma comida, deixa eu fazer com prazer, porque eu tenho essa comida. Tem gente que não tem o que comer, então eu tenho e eu posso. Então, que bom que eu vou desfrutar desse tempero, dessa comida. Então, olha o contexto como muda. Isso já não é uma oração? Se você naquele momento está agradecendo, se também é agradecimento, não é uma oração? Porque além desse contexto, a oração ela tem um outro ponto que eu vejo. Que a oração é quando você consegue unificar, que aí entra a ideia da conexão, quando você consegue unificar, fazer um elo entre o sagrado e entre o divino. Está orando. Desenho, numa arte, ele não está conseguindo trazer algo belo, algo bonito e reconhecer para cá. Porque quando a gente admira uma outra pessoa, a gente não admira o que ela é. A gente justamente admira o poder que ela tem de trazer ao mundo físico todo o inconsciente e toda a imaginação que ela tem acesso e que somente ela consegue ver. Então, necessariamente, até um artista, quando ele está naquele momento de criação ou criando alguma coisa, não deixa de ser uma oração. Porque ele está conseguindo trazer para cá, trazer para o mundo físico, uma ideia, um pensamento. Não importa se Platão chamou isso de mundo das ideias, se a religião católica chamou de céu, se a espiritualidade chamou de plano espiritual, não importa de onde vem. Não estou preocupado, o destino, a origem. Eu estou preocupado que realmente a pessoa conseguiu alcançar isso e trazer. Você acha que aquela pessoa que canta com uma voz fabulosa, uma voz maravilhosa, tipo eu na gira, por exemplo, aquela voz maravilhosa, como que você acha? Assim, quando aquela pessoa que está naquele momento cantando, que ela consegue... É como se justamente você visse que há algo além ali, não é só um corpo físico, uma corda vocal. É como se ela conseguisse alcançar um outro espaço, um outro local, alcançar um conhecimento externo, alguma coisa e conseguisse trazer aquilo. Ou seja, então, é um pontífice. Tanto que eu gosto de falar que a oração, a pessoa que ela está orando, ela está sendo um pontífice naquele momento. Ela está justamente fazendo uma ponte. Ela está trazendo algo para esse mundo que é de um outro mundo. Ou seja, através da interpretação dela, não importa se é numa cantiga, não importa se é num artesanato, não importa se é numa obra de arte, não importa o que é. Mas ela está conseguindo trazer justamente para o mundo físico
uma interpretação dela de algo que é mais sublime. Às vezes você faz isso com algumas coisas tão natural dentro do seu próprio trabalho. Uma conta que você faz de cabeça, você faz uma matemática, uma coisa lógica, um cardápio que você bola, uma receita que você faz, não importa onde você acaba fazendo. Aquilo já mostra e já demonstra o quanto naquele momento você está em processo que não deixa de ser uma oração. Porque a gente acha que a oração é criar um espaço somente para que dentro daquele espaço que eu esteja criando, eu esteja me conectando. Como assim? Se nós já somos seres divinos, nós já somos seres sagrados, há essa centelha espiritual divina dentro da gente? Não é à toa que quando uma pessoa dentro do candomblé vai se fazer o santo, eu vou colocar o santo ali. Não, eu só vou iluminar. Porque é uma coisa que eu sempre falo, o orixá é de dentro para fora. Ou seja, como que eu vou pôr uma coisa de fora para dentro se o orixá já está ali dentro de você? Eu simplesmente vou criar elementos que estejam nessa mesma afinidade, nessa mesma frequência que o orixá, para que ao colocar no teu ori aquilo brote, aquilo se ilumine e justamente aquilo alcance um patamar de iluminação, um patamar de esforço, um patamar de qualquer seja o sentido que traz. Então, olha como o contexto já começa a trazer um pouco diferente. Então, a ideia de pedido, ela já começa a perder esse contexto. Para povos mais antigos, ok. Porque a gente não tem explicação de uma série de coisas, então deixa eu lá pedir. A ponto de antigamente existirem religiões bem pagãs que tratava Deus e a religião e o sagrado de forma utilitária. Eu quero que chova, então eu vou lá, o que Deus quer? Que é isso, eu vou lá e dou oferenda para chover. Eu quero que eu tenha uma colheita, eu vou lá, dou... Ou seja, uma relação extremamente utilitária. Previdência, eu preciso investir para tirar. Então olha ao ponto que chega a relação com o sagrado. Aonde é como se fosse uma troca. Não é um estado, é simplesmente uma barganha. Então eu vou lá, eu quero que chove amanhã, eu vou lá, falo com o sacerdote, ele fala lá, principalmente Delfos, esses mais antigos, você tem que fazer tal coisa, tal oferenda. Você vai lá, você dá oferenda para Deus, vamos ver se agora vai chover. Olha o ponto da relação. Então, quer dizer, além de pedido, é compra. Ou seja, Deus tem um preço? Talvez só se ele fosse brasileiro, aí ele teria, né? Mas, assim, aí ele teria o seu valor, ou aceitaria suborno, né? Seria corrupto, vai entender. Mas como que chega a esse ponto de, além de ser pedido, ele ter uma outra relação de compra, sabe? De interesse. E aí a minha relação, quando eu enxergo uma oração desse jeito, o meu contexto e a minha conversa com Deus, primeiro, ou ela é um monólogo, onde eu falo, mas eu não tenho resposta. A oração muitas vezes é triste por conta disso. Porque a maioria das pessoas que eu vou conversar, que fala, antigamente eu rezava, hoje à noite eu não rezo mais. Por quê? Porque é um monólogo. Eu falo, e acabou, eu não tenho uma resposta. Eu não tenho uma troca, eu não tenho Como assim? Então pra quê? Eu vou ficar falando pra mim mesmo? Não sou doido? Não sou besta? Só que é esse o contexto que existe. No entanto, que quando as pessoas aqui tem filhos de santo feito, sabem como funciona. Quando eu vou dentro do candomblé, existem os adurás, existem os badurás, os oriquis, que são rezas específicas que se faz. A pergunta que todo mundo sempre me faz: quantas vezes eu tenho que rezar? Por exemplo, você vai rezar por ori. Ori, eni, keni, sa, keni e tal. Essa oração específica que você vai iluminar o seu ori e pedir para que o seu ori naquele momento fique iluminado. A pergunta que todo mundo, ao entrar, sempre me faz: quantas vezes eu tenho que rezar isso? A minha resposta é: até você sentir. Tem pessoas que você vai rezar uma vez, naquele momento você está tão nesse elo, você está tão conectado, que a primeira vez que você rezou, você já sentiu aquela resposta. Não foi um monólogo. Você não falou com você. Você teve um retorno. Você já parou ali. Tem vezes que você está tão desconectado, você vai ter que rezar 10 vezes. Vai chegar um momento que vai se tornar aquela ladainha chata, mas em algum momento você vai sentir aquilo. Em algum momento aquilo vai dar aquele, opa, tive uma resposta. Por quê? Porque o corpo ele é cagueta, né? O corpo ele conta. Ele dá deu um negócio aqui, deu um revertrés aqui, sentiu um arrepio ali, deu não sei o quê. Ou às vezes realmente há uma interação. Você sente esse apoio, esse acolhimento, esse abraço espiritual que naquele momento dá, a ponto de muitas vezes você até ficar com medo achando que você pode naquele momento incorporar, que o santo pode pegar, porque você entrou num processo de iluminação e você dentro de um quarto santo iluminado, o que é a iluminação? É o santo se acendendo, é o santo se iluminando. Então aí você para com medo de que o santo pode talvez pegar.
Então, por isso que eu falo, quando vou fazer as minhas orações, por exemplo, como que eu faço? Eu faço até eu sentir. Se eu não estou sentindo ainda, eu vou continuar fazendo até eu conseguir sair esse estresse, parar minha mente, conseguir dar uma freada nos meus pensamentos, abaixar a minha tensão, meu estresse, a minha ansiedade, o que é que eu no momento esteja vivendo, para que aí sim eu consiga. Então, às vezes, os primeiros minutos, ou às vezes as primeiras 10, 20 orações, não foi para me conectar. Foi só para eu conseguir dar uma acalmada nos meus pensamentos, para eu conseguir sair dessa zona de guerra que eu estou vivendo, para que naquele momento eu consiga me conectar com alguma coisa sagrada. Então eu penso assim, então eu busco ser e não busco ter. Porque pelo que eu entendi da oração, vamos supor que eu quero falar de orixá, eu quero caminhos. Sim. Então eu tenho que ser, na minha oração eu tenho que buscar ser uma pessoa que tem caminhos. Sim, se você tem a postura de caminho, a postura ela é o fundamental. No entanto que tem uma frase que o Bentinho sempre fala, que é, pratique a oração todo dia. Se não for possível, use palavras. Ele sempre fala isso. Tem que praticar todo dia. O quê? É ação, é pensamento, é atitude, é nobreza, é busca. Se não conseguir, aí você recorre às palavras. A palavra é o último. É a última coisa. Então, naquele momento em que você vai rezar, que você vai chegar diante de um sagrado ou diante de um momento para ter uma conexão, quanto você já deve ter feito por trás para chegar nesse patamar? Porque aí você vai lá. O que adianta? Hoje eu vejo isso. As pessoas, elas falam mal dos outros o tempo todo. Aí chega lá que eu vou rezar para fazer bem para alguém. Como assim? Tá falando mal para a pessoa o tempo todo. E quando eu busco ter, é uma energia de falta, né? Sim. Se eu tô buscando ter, eu não é porque tenho. você não tem. Exatamente. Você está dizendo ao universo que você é pobre, que você não tem, que você está em déficit. Está faltando alguma coisa, o universo vai te olhar como falta. Por que ele vai te dar? Por que ele vai te dar? Qual o intuito de ele te dar? Se ele já te deu capacidade, talento, sentido, intuição, já te nutriu de uma série de elementos, de capacidades, por que ele vai te dar uma coisa se ele já te deu? Ele já te deu, já está ali. Você que desenvolva, você que reconheça qual que é o seu defeito, a sua fragilidade, ou qual que é o seu pensamento negativo, que impede de você conquistar. Então vai atrás. Por que ele vai te dar? E assim, e se você tem a capacidade de conquistar, por que Deus vai te dar? O mérito é de quem? No entanto que tem uma outra frase que o Bentinho sempre fala, do que adianta você pedir a Deus algo que você tem o mérito de conquistar? Se você tem o mérito para ir atrás, para conquistar, do que adianta você pedir a um orixá aquilo? Então por isso que eu sempre falo, antes de pedir alguma coisa a um orixá, que já não é o contexto de pedir, que eu já acho extremamente desagradável, veja se você não tem capacidade daquilo. Se eu tenho capacidade de conquistar aquilo, por que eu vou pedir? Então como que vai ser essa minha conversa? Não é um pedido. É muito mais um fortalecimento de eu tentar me espelhar, de eu tentar reconhecer, pedir para que o orixá naquele momento, entra como um pedido, me nutrir daquilo que ele tem em excesso. Por exemplo, o Ogum tem em excesso a bravura, o dinamismo, a ação, a guerra, a vontade. Então, ou seja, esse é um orixá que tem isso em excesso. Então, se eu quero estar próximo a ele naquele momento que eu preciso é disso, então eu vou tentar estar na frequência dele, mas não é ele que vem até mim, é eu que vou até ele. Essa é a diferença. Essa é a jogada de mestre que as pessoas não entendem. Eu não vou acender a vela da comida e ficar esperando para ele entrar na minha vida, não. Eu vou me posicionar a ponto de que naquele momento a minha frequência se eleve e fique o máximo possível próxima de algum. Para que aí sim eu possa beber dessa energia. Porque eu estou na frequência igual. As pessoas que muitas vezes pegam a macumba, por que ela pega? Porque ela está na frequência baixa. Se você estiver na frequência alta, não dá. Se eu pegar, por exemplo, esse copo e atirar aqui agora na Silvia, e eu atirar na mesma direção dela, eu vou acertar. Se eu atirar acima ou abaixo, eu não vou acertar. Então, se a pessoa ela manda alguma coisa e te pegou, é porque você está na mesma frequência. Você abaixou igual, você está na mesma vibração que aquela pessoa. Ah, mas eu não tenho ódio de ninguém. Tá, mas você tem medo do ódio. Qual que é a diferença? A natureza ela não sabe distinguir se você criou ou se você tem medo. Ela só sabe que você acredita nele. Ponto final. Ah, mas eu nunca falei, eu não fiz o mal para ninguém. Tudo bem, mas você tem medo do mal dos outros. Você acredita no mal, então o mal faz parte da tua realidade. Ah, ela não vai me proteger? Não vai te proteger. Porque ela vai de acordo com as suas crenças. Se você acredita no mal,
O mal, quando chega na tua vida, vai fazer parte da tua realidade. Ah, mas eu nunca fiz mal para ninguém. Tudo bem, mas para a natureza, para Deus, acreditar ou fazer, não tem a menor diferença. Ele faz parte da tua realidade, ele faz parte da tua vida. Se você tem medo do mal dos outros, você está no mal. Se você não reconhece, não tem relacionamento com aquilo, ele não pega. Por quê? Porque não faz sentido. Não tem como. Você já viu ferrugem pegar numa planta? Ferrugem pega no ferro. Se você não faz parte daquilo, não vai pegar. Não tem como. Ninguém vai morrer de ferrugem. Ah, eu tô morrendo no corpo. Por quê? Porque eu peguei ferrugem. Não. Não existe isso. Ferrugem vai pegar no ferro. Eu vou pegar um fungo, uma bactéria, uma coisa que condiz à minha natureza. Se a sua natureza não é acreditar no mal, por isso que tem gente, eu já atendi muita gente que não acredita em nada e nunca pegou nada. E não acredita em nada, totalmente descrente. E a pessoa nunca pegou um carrego. Você fala, como assim? Aí você fala, pô, mas você não acredita em nada, não faz uma oferenda, não faz nada. Como que você não pega? Não, porque eu acredito que não. Macumba em mim não pega. Não pega, não sei. Você não acredita em Deus? Não. Mas você acredita em quê? Ah, não sei, eu tenho uma estrela, eu nasci com alguma coisa, assim, eu tenho uma coisa especial, sabe? Eu tenho alguma coisa em mim que eu não sei o que é. Mas não pega. E não pega. Aí você vai jogar pra pessoa, a pessoa cheia de coisa, não pegou nada. Como assim? Realmente ela não acredita. Se ela não acredita, não acontece. Porque a nossa mente ela é muito mais poderosa do que a gente imagina. Ela tem muito mais força do que a gente imagina. Agora, aquela pessoa medrosa, aquela pessoa que se procrastina diante de um problema e vai adiando, e vai criando, vai abaixando diante... Claro, o problema ele vai deitar e rolar em cima de você e vai dar risada. Oi? Tô macumbado, tá aqui. Pois é, tá na frequência, abaixa a frequência. Porque tem medo do mal do outro. Se você não tem medo do mal do outro, acabou, não pega. Que o mal fique com a pessoa. No caso, a gente, eu assim, acho que quando eu acendo a vela, todo mundo já fala, ah, essa doida. E quando eu acendo a vela, tipo, eu não faço uma oração, mas eu só peço pra ele caminhos, né? Sim. Que ele conseguindo naquele momento. Então é mais ou menos isso. Eu assim, às vezes eu oro pra Deus, Deus nem tá me escutando, e aí eu vou... É, porque é esse monólogo, Parece que eu tô falando, mas não tem resposta. É aquela coisa meia... Por isso que a igreja, na época, a igreja católica foi, assim, extremamente inteligente, quando ela criou o confessionário, né? Tipo, eu tô ali, mas tem um cara do lado ouvindo. Então, quer dizer, eu tô me confessando. Tudo bem que eles queriam saber de tudo que acontecia e dominar a sociedade, saber. Mas, assim, eu tô ali me confessando, só que tem alguém ali que tá ouvindo o que eu tô falando, as minhas preces, a minha oração. E essa pessoa é eleita por Deus para que possa, para se perdoar, você vai lá, reza 10 Ave Maria, 15 Pai Nosso e tá tudo resolvido. Se essa pessoa que está na igreja tiver a crença, porque a vida além da crença, se ela rezar 10 Ave Marias, ela vai ser perdoada, a possibilidade dela entrar numa energia que ela está perdoada, ela vai seguir em frente e a gente está perdoada. Eu acho que são os dois contextos. Esse sim, porque realmente se ela acreditar que foi ok, mas o segundo, perdoada, como assim? Cadê a culpa? Sim. Assim, quem julgou, quem culpou, quem penalizou ela? Ninguém. Exatamente. Ela acredita na culpa, então obrigatoriamente ela vai ter que aceitar o perdão. Então, ou seja, para ela aceitar esse perdão, é porque ela já reconheceu a culpa lá atrás. Então, assim, é um ciclo, é um processo. Ou seja, então um de certa forma elimina o outro. Um consegue eliminar o outro. Então, deixa eu ver, para não perder, já falei disso, Ou seja, trazer a ideia da prece é trazer a ideia também de uma aproximação àquilo que representa o sagrado. Então, como a ideia que eu trouxe do artista, daquele que consegue trazer algo além, é justamente reconhecer que em todos os contextos, em todos os sentidos, entenda que Deus ele é muito vertical. Ele não é horizontal, ou seja, ele está acima e embaixo, ou seja, o valor divino ele é horizontal, ele é vertical. Assim como os valores mundanos eles são extremamente mais horizontal. Então, se eu falar o que é melhor, o frio ou o calor? Depende. Se eu quero consumir um alimento para guardar, é frio. Se eu quero consumir, é calor. Ou seja, qual que é melhor? Depende. Ou seja, depende da necessidade. Já os valores verticais, não. Os valores vertical, o que é melhor, a bondade ou a maldade? Assim, quando que a maldade vai ser ruim? O que é melhor, o amor ou o ódio? Quando que o ódio vai ser bom? Nunca. Então é diferente. Então esses valores que estão ligados mais às essências, que estão ligados à alma, que tem uma ligação em outro plano, ele é totalmente vertical. Então qual que é o conceito que eu trago nessa ideia de se unificar ao sagrado? É reconhecer que sempre esses valores eles precisam estar atrelados de forma vertical.
sempre acima. Nunca, quando é horizontal, é ético, é mundano. Às vezes o que numa sociedade é uma coisa boa, numa outra não é. Aqui tem que casar com uma esposa. No Oriente Médio pode ter 2, pode ter 3, depende de quanto se pode sustentar. Ou seja, é um valor moral. Vai depender. Em alguns lugares pode comer tal coisa. Mormons, por exemplo, não podem Coca-Cola, café, uma série de coisas. Aqui pode. E dizem que café ainda é bom para uma série de coisas, ajuda a radical livre. E aí? Ou seja, são conceitos que vai depender. Agora, em qualquer lugar do mundo, aonde vai se falar que o egoísmo é bom? Não existe. Por quê? Porque ele vai prejudicar, ele vai ofuscar uma série de coisas, ele vai eliminar uma série de possibilidades, ele vai restringir o ser humano, ele vai limitar a essência, a alma, o poder, a capacidade de tudo aquilo que tem. Então, ao estar em processo de oração, entrar nesse contexto, não é simplesmente porque temos a ideia que precisamos de um espaço sagrado para que possamos rezar. Eu preciso estar dentro de uma igreja, eu preciso estar dentro de um centro. Ou eu preciso na minha casa estar sozinho naquele momento, estar no meu quarto, eu não posso estar no meio do metrô, do busão lotado com 200 pessoas fazer uma oração. Como assim? Por que não? Por que você precisa de um espaço para isso, se você é justamente esse espaço, independente de onde você esteja, onde você faz. Tanto que tem um ditado antigo, de que um discípulo chega para Buda e fala: Buda, qual que é o melhor mantra para quando você estiver com raiva? Aí Buda olha para ele e fala: se na hora da raiva você lembrar algum, qualquer um que você lembrar é bom. Assim, o que você lembrar vale a pena. E é bem isso. Então, no momento, se naquele momento, pode ser onde for, e você conseguir estar no momento e iluminar naquele momento, se iluminar, reconhecer que aquele espaço você precisa, bom. Que bom que naquele momento você conseguiu parar um pouco, respirar, reconhecer que não cabe somente o desespero, que não cabe a reação, e sim a ação. Você tomar para si a responsabilidade, tomar as rédeas da sua vida naquele momento e ter o controle, ter o autocontrole de poder se organizar, de poder responder aquilo, poder justamente não se contaminar com aquilo que está acontecendo. Então, se você reconhece isso, você percebe que o contato é estar plenamente, é estar pleno. No entanto, quando alguém faz o santo, uma das coisas que eu sempre falo, agora você, como diz, ela é esse orixá. Orixá é dia a dia. Então, olha as suas atitudes. Você mudou a tua vida. Que a partir de agora, aquela pessoa que estava lá atrás, não cabe mais. Mudou a tua vida. Você precisa ser um ser humano hoje diferente. Porque agora é como se você fosse um receptáculo de um orixá. Então, é como se você estivesse o tempo todo com o orixá presente. Então, olhe o que você faz, olhe quem você é. Exatamente. Por quê? Porque naquele momento você se torna um ser sagrado. Tem um ditado antigo, também budista, hoje eu estou lembrando os ditados budistas, diz que tinha um monastério que vivia no alto do Tibete, e muito pobre, tudo caindo aos pedaços, muito velho, e eles viviam de doações. Então eles saíam à rua, os monges, para pedir doações para se alimentar, para o básico. E chega um determinado momento em que estava tudo caindo aos pedaços, ninguém aguentava mais, e chega o pessoal se reúne e fala: não dá mais, qualquer dia vai dar uma chuva, a gente vai estar meditando, o telhado vai cair na nossa cabeça. Ele vira e todos se reúnem e vão falar com o abade-chefe. E fala: a situação que está acontecendo é deplorável. A gente tem o mínimo possível de alimentação, está caindo aos pedaços, está quebrando, A gente tem que fazer alguma coisa. Aí o que acontece? Esse monge-chefe vira e fala: olha, realmente, o que vocês conseguirem achar, pode roubar. Mas com uma condição. Não deixam que venham em você. Não deixem serem vistos. Porque como nós dependemos muito das doações deles, se de repente alguém descobrir que nós estamos roubando, a doação vai parar. Porque vai perder toda a visão, toda a ideia, toda a simbologia que o monastério tem, que o templo tem. Então não deixem com que ninguém veja vocês roubando. Tudo bem? Tudo bem. E vai todo mundo para a rua lá para roubar. O monge volta, quando ele volta, ele vê um único monge sentado ali fazendo a meditação. Aí ele olha para o monge e fala: sei que era para ir falar, para roubar, para fazer? Não, sim, mestre, mas eu estou fazendo exatamente o que o senhor pediu. Como assim? O senhor não falou exatamente? Vão e roubem? Sim, mas qual foi a conclusão? A condição? Que ninguém vê. Como que eu vou roubar se eu mesmo estou me vendo? Esse entendeu o conceito de que naquele momento, porque por mais que você faça, você está reconhecendo aquilo em que você faz. Então,
Como que eu vou roubar se eu estou me vendo? E foi a única condição que o Senhor impôs. Roubem, mas não deixe que ninguém... Eu sou alguém. Eu vejo o que eu tenho de sagrado em mim, eu reconheço isso que eu tenho em mim. Então, como que eu vou roubar se eu estou me vendo 24 horas por dia o tempo todo? Então, eu vou ir contra a mim mesmo? Olha o conceito como é diferente, como traz. Esse era o único que realmente conseguiu entender qual era a proposta do mestre, de mostrar de que por mais que você faça escondido do outro, você não esconde de você. Por mais que você consiga, ninguém percebeu, ninguém viu, mas você estava ali se vendo. A tua consciência, teu pensamento vai te julgar e vai trazer consequências, vai trazer. Agora o que acontece? Tem pessoas que usam uma manobra negativa para justificar os seus erros. Não, eu faço isso porque eu nasci em condição assim assada, então eu tenho direito. Sim, brasileiro adora, o jeitinho brasileiro, né? O famoso jeitinho brasileiro que adora fazer. Não, eu fiz isso que é condição, é isso, é aquilo, né? Que é o jeitinho brasileiro, né? Quem quer mais? Quem aqui já assistiu o Alto da Compadecida? Assim, a hora que o João Grilo morre, ele vai, aí ele pede a Virgem Maria para ajudar e tal. Ele não, e aí qual que é a defesa dela? Ele é pobre, ele fez isso, eram as condições, então ele tinha que fazer isso, porque tinha pão com bife com manteiga para o cachorro e para mim não era nada. Então, ou seja, a condição permitiu com que ele fosse assim. Não tem. Tanto que um ditado que eu sempre falo, né, que a ocasião revela o ladrão, não faz, porque quem é ladrão já é. O famoso ditado, a ocasião faz o ladrão, não faz. Quem é, já nasce feito. O ladrão que é ladrão já nasce feito. Então a ocasião só vai revelar aquilo que já existe ali. Não vai se fazer. Porque você pode ter N ocasiões na sua vida e você foi totalmente idôneo, honesto e justamente não se corrompeu. Mas outras pessoas com o mínimo já se corrompem. Por quê? Porque a ocasião fez? Não, porque a pessoa já não tem caráter, já não tem moral. Então automaticamente revelou aquilo que já existia dentro dela mesma. Então esse conceito de entender o quanto você deve se olhar, você deve se analisar, é o conceito que está dentro da nossa própria religião. Que seria entender esse contexto do quanto você está preocupado consigo. E quando nesse momento, não só porque você fez o santo e se iluminou, então, não é isso. Porque conheço pessoas que fazem e ficam piores, não é esse o contexto. Mas, exato, porque é normal, assim, são seres humanos, são passíveis a erro, é comum isso. Agora, é o que você faz diante daquilo, de você reconhecer que naquele exato momento você tem algo agora sagrado a você que merece, que deve ser cuidado, zelado, assim. Você tomaria um vinho, por exemplo, maravilhoso num copo sujo? Não, é a mesma coisa. Você permitiria com que um orixá que vem para fazer a cura, para trazer a bênção para alguém, num corpo sujo, você bêbado, você sujo, não cabe. Como que você abriria um corpo? Agora a gente olha, tudo bem, a higiene, mas e os pensamentos? E os sentimentos? É um conjunto. Como que você vai abrir para uma entidade vir, por exemplo, seja um catiço, um orixá fazer um trabalho, se você, além de ter, por exemplo, sei lá, vícios, tá sujo, mas tem pensamentos equivocados, quer a maldade do outro, não consegue controlar a sua ansiedade, não consegue controlar a sua depressão, por exemplo, tá totalmente perturbado espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Com que contexto? Ou seja, que copo é esse sujo que você vai estar recebendo algo? E aí, claro, eu não consigo rezar. Claro que não. Olhe para si. Olha esse copo em que você está, que água. Se você quer receber uma água cristalina, o copo tem que estar limpo, cristalino, livre de germes, de bactéria, igual aquela água que você está recebendo. Da mesma forma. Então, por isso que o conjunto da obra é fundamental. Reconhecer o quanto tudo isso é importante faz parte não só do entendimento de quem você é, do que você pode vir a ser, mas de como você vai alcançar isso. Como que você vai chegar a isso. Porque, entenda uma coisa, eu acho que isso é muito importante você saber. Um dos propósitos básicos da natureza é te levar à unidade. É fazer você chegar a Deus. Esse é um princípio básico. Assim, no entanto que existe uma antropóloga muito antiga que ela falava, não importa se você mora numa tribo africana, se você mora numa tribo na América do Sul de índios, ou você mora no alto da Europa, na sociedade inglesa tal. Quanto essa unidade faz parte de tudo. Então não importa onde você esteja,
Buscar o sagrado, ou seja, buscar aquilo que pode te iluminar, que pode te enaltecer, que pode permitir com que você alcance uma consciência mais elevada, que você consiga descobrir muito mais talentos, potencialidades, e você consegue realmente entender esse seu propósito, quanto você está inserido. Não importa onde está. Esse é um dos propósitos da própria natureza. Hoje, não tem como. É o contraste, consciência e inconsciência. É cada vez mais permitir com que a sua consciência tome forma. Então, peraí. Se você, presta atenção nisso, se você só recorre a Deus quando você está mal, e o objetivo é com que você recorra a Deus, a natureza vai fazer com que você fique mal o tempo todo. Olha, isso é questão lógica. Se o contexto da natureza é permitir com que você se ilumine e busque, olhe para o sagrado e pare de olhar para as coisas que não têm sentido, só que se você só busca, só reza, só faz quando você está mal, a vida vai fazer com que você fique mal constantemente para que essa busca seja uma rotina, para que essa busca seja diária, a ponto de você, quando menos perceber, já estar inserido nisso. Isso é questão de lógica, questão de coerência. Então, muitas vezes, quando você está passando por um problema constante, hoje um, amanhã outro, é porque sabe que você só busca no desespero. E se você só busca no desespero, a vida vai fazer você estar desesperada 24 horas por dia. Porque sabe que é a única forma de você buscar o sagrado. Por quê? Porque ela vai ver, ela vai te estudar e reconhecer qual é a forma em que você busca o sagrado. Bom, é no desespero. Vamos desesperar esse doido. Oi? É a lei do ritmo. A lei do ritmo. Exatamente. A lei do ritmo. Porque vai criar um hábito, vai criar um costume. Como se eu tivesse aqui, que bonito, o pássaro saiu da cartola. Mas eu te mostrei que o pássaro estava ali dentro. E se você descobre que você tem esse poder e sabe como lidar com isso, a partir do momento a sua vida continua a informação. Agora você sabe. E se agora você sabe isso, você precisa considerá-lo. Por quê? Porque agora a natureza sabe que você sabe. Enquanto você não sabia disso, ela punha a mão na cabecinha e falava, tá bonito, eu faço. Então sabe sim. Sabe, todo mundo sabe. Não adianta falar que não sabe, que esqueceu. Sabe sim. Sabe sim. Porque a partir de agora, eu dei a você um controle de uma parte corresponsável pela tua vida que você é. Porque você é co-criador da sua própria realidade. Nós, no Candomblé, temos a oportunidade de estarmos sempre em oração no Chile, que nós temos a conexão onde você canta e pensa, está louvando, Exato. você está fazendo aquilo, naquele momento sublime. Sim. Que a gente chega até A música, né? levar. A música é uma das formas de você entrar em oração. Louvando, cada orixá. Exato. Se perdeu aquele contexto antigo de sacrifício, de dor, de punição, de celibato, que era aquela coisa. Não, hoje não. Hoje eu posso alcançar Deus, eu não preciso ver um homem pingando na cruz todo em sangue, com o coração de fora, numa lança. Não. Hoje eu consigo chegar a Deus. O candomblé é tudo isso. Ele é cheiro, ele é roupa, ele é dança, ele é movimento, ele é coreografia, ele é tudo. Exato. Para vir tanto, né, um Sim. banho. Sim, sabe mas você sabe porque e não só esse contexto, mas o contexto da beleza. Então, mas aí o pessoal fala, o que esse conceito estético tem a ver com alguma coisa? Se não acrescenta nada. É aí que entra o pulo do gato. Se eu colocar agora, a beleza que estaria aqui, agregaria, traria alguma coisa além. Então, por isso que até mesmo uma coisa que aparentemente é uma estética, mas eu prefiro a ética, porque tudo bem, a estética não vale, tudo, mas os dois são contexto. Você vê o grau de evolução do próprio animal. Pode ter a flor mais linda que bonita. Se tiver um macaco, um cachorro aqui do lado, ele pisa, ele come. Tem uma pedra de ouro aqui do lado, o que ele faz com uma pedra de brilhante? Nada. Ele deita em cima, porque ele não tem. Ele que faz parte da natureza. Sim, mas ele não tem o reconhecimento, porque a limitação e a consciência dele é limitada. Nós temos. Agora, qual que é o pior? Que hoje tem pessoas que vai pisar na planta, vai pisar na flor, vai matar. E não liga. Então, ou seja, qual que é a diferença de um animal que ainda está num processo inferior de consciência e um ser humano que fez a mesma coisa? Só que dá um diamante para ele, se ele vai pisar. Não vai. Então, ou seja, existe o quê? O valor utilitário. É aí que está, o valor utilitário. Usa muitas vezes as coisas de forma utilitária. Horizontal. Exatamente, usa de forma horizontal. Então é justamente por isso que o que é? Por que tudo bem, Jesus foi crucificado e a cruz tem um conceito histórico e tal.
Mas a cruz sempre existiu. Desde antes. Por que crucificavam ele e não enforcaram, por exemplo? Porque a cruz já tinha um conceito naquela época. Porque a cruz é justamente isso. Essa intersecção entre esse ponto de encontro entre o vertical e o horizontal. E nós somos um pouco disso. Então o que nós precisamos buscar? Justamente esse equilíbrio e esse encontro entre, por estarmos no mundo físico, esse horizonte, justamente com essa verticalidade, por termos almas e algo espiritual. Então esse ponto de cruzamento que há é o que faz com que a gente seja a gente. Então olha como tudo faz sentido, tudo acaba se encaixando em todos os pontos. Até mesmo porque se o sentido, muitas vezes, de Deus é com que você busque o sagrado para que isso te ilumine, aumente a sua consciência, eleve a sua frequência, e você faz isso e busca sempre atrás de um problema, de um desespero, de um pedido, qual a chance da vida justamente obrigar você a pedir, perder as coisas, para que esteja em processo de oração constante? Então, esse conceito, essa ideia, é fundamental para você perceber e reconhecer o quanto você tem que entender que a oração, como ela não é um pedido, ela é uma entrega, ela está muito mais ligada à cheia do que à vazante. Ou seja, ela está muito mais com o todo do que com o pouco. Então, quais que são os melhores momentos para que você reze? Quando você esteja completo, não vazio. Quando você esteja inteiro, intenso. Porque isso é a oração. Se ela é justamente esse contrário, por que eu vou rezar apenas quando eu estou mal? Se justamente a oração, ela é justamente quando eu estou transbordando, quando eu estou... Que é nesse momento que eu estou em conexão, que eu estou criando esse elo com o sagrado, iluminando aquilo que está em mim. Então, olha como já muda o contexto. Eu não vou rezar só quando eu estiver mal. Eu vou rezar principalmente quando eu estiver bem. Por quê? Primeiro porque energia você não pede, você manda, você direciona. É ir para lá, é isso, é faz. Então, quer dizer, você já também direciona uma energia. Só que não, temos o hábito de rezar. Ou aquele hábito rotulado, né? Costume. Não, eu rezo toda noite antes de dormir. Bom, então você só reza toda noite? Exato, sem conexão. Ou seja, é um despertador. Você é um despertador. Todo dia às 9 da noite vai rezar. Às 10 da noite vai rezar. Como assim? Por que de repente no meio de um dia você parar, ver uma planta, ver uma flor, e naquele momento você reconhece aquilo, faz uma conexão com aquilo, ou apenas veja a beleza daquilo e se sinta bem? Já não é uma oração? Já não é um processo de iluminação? Porque você conseguiu ter uma apreciação da beleza, apreciação da natureza, apreciação do belo, isso não é já uma oração? Se todo esse conjunto, nesse contexto que eu estou falando do que é o rezar, do que é o orar? Porque assim, quantas formas de orar? Simplesmente o eliminar os pensamentos. Tem uma frase que o Bentinho sempre fala, que justamente, vou acabar com todas as frases para ele não falar, antes dele vir. Que ele sempre fala, muitas vezes a gente acha que justamente a oração é para a gente tirar o mal, poder eliminar. Mas eu estou indo ao encontro, eu estou me direcionando, não vou ficar ali esperando assim, aquilo chegar, aquilo vir até mim, porque não vai vir, porque não vai chegar. Deus não vai olhar para você e falar, não, coitado desse filho, eu vou lá fazer isso por ele. Oi? Quantos milhões aí tem? Bilhões no mundo? Não, ele vai naquele momento, porque a sua oração foi tão forte que você conseguiu justamente manipular ele, você conseguiu interferir no pensamento dele, e aí ele vai olhar por você. Ou seja, olha a que ponto que chega. A gente acaba traduzindo o sagrado e o divino como nossos pais. E quanto mais eu bato o pé quando eu sou criança, porque eu quero o que eu quero, e eu faço manha, aí a mãe vai lá e tá bom, filho, tá aqui o seu doce, para de falar, não sei o quê. A gente acaba justamente substituindo. Então a gente olha para o sagrado e para o divino como se fossem nossos pais. Que para eu conquistar alguma coisa eu preciso fazer manha. Ou seja, eu preciso, sabe, oh Deus, fazer aquele drama que as filhas de Oxum adoram fazer, né, por exemplo. Adoram, então eu preciso fazer aquele drama absoluto, não sei o quê. Que aí Deus vai ficar extremamente sentido. Ele vai ter dó de mim, ele vai ter pena de mim, não vai ter nada, ele vai pisar na tua cabeça, vai pisar e você vai falar, bem feito. De água, todo mundo Sim. Sim. Fica mais tenso, né? Porque eu acho que no momento de sofrimento as pessoas elas se comportam como se tudo estivesse faltando. Claro. Por isso que Exato. eu acho que a gente mandando uma energia melhor. E o problema é até, eu acho que não é nem o caso em si, é o desespero. O que acaba muitas vezes, porque o ser humano desesperado,
Ele é um bicho. Ele é um bicho. Por exemplo, na Boate Kiss, morreram muito mais pessoas pisoteadas do que asfixiadas. Porque naquela hora, meu filho, seja o que Deus quiser, eu quero me salvar. E você pisa, o outro caiu, você pisa em cima e vai embora. Exato. Exato. Então, olha o ponto. O ser humano, nesse momento, ele liga a chavinha lá do bicho e acabou, ele não quer saber. Então, em momentos de desespero, a gente está vendo isso no Rio Grande do Sul, as pessoas que estão se aproveitando dos outros. Está tendo estupro, está tendo roubo, está tendo saqueamento, ou seja, pessoas se passando por ilhados, aí o jet ski chega até ali para salvar, ele rouba o jet ski, deixa a pessoa que está ali salvando, que é um voluntário, deixa no meio do telhado e vai embora. Como assim? Olha o ponto, o ser humano ele quer tirar a desgraça dele, ele quer tirar vantagem da desgraça do outro. Ou seja, quer tirar como assim, sabe? Ao ponto que chegou o ser humano. Mas por quê? Esse ser humano está em oração? Jamais. De vez em quando você vê uma ou outra pessoa, não, mas nós vamos lutar, nós vamos Sim. Lutar, um vai ajudar o outro para a gente se erguer e vamos fazer. E aquele que vibra no positivo, ele tenta trazer os outros para o positivo também. E se todo mundo conseguir vibrar no positivo, exato. É porque, como eu falei, o objetivo da oração não é você influenciar Deus, mas você justamente elevar a natureza daquele que está em oração. Então essa oração é o quê? É atitude, é pensamento, é ação. Essa pessoa que vai lá, que nem o Lucas, que foi lá para ajudar, que saiu do trabalho e foi lá, isso é uma oração. Por quê? Porque ele está com uma causa nobre. Então qualquer situação que é nobre, te eleva a um patamar, a uma atitude e uma frequência na egrégora maior que já é uma oração, já é um processo de oração. Mas não, acreditamos que oração é aquela coisa que a gente aprendeu desde criança lá, ficar rezando e fazendo aquilo somente oração. Não. Por isso que ele fala, oração é o dia a dia. Se você não conseguir orar, aí você usa a palavra. No último caso, use as palavras. Mas até então, é a última opção. É você verbalizar, é você vocalizar aquilo. Mas até então, você já agiu, você já se posicionou, você já fez, você já buscou a nobreza, você já foi atrás de algo que é belo, que é nobre, que é bonito, que é correto, que é justo, que é sábio. Acabou. E nisso você conseguiu entender todo esse contexto e justamente ir. Só para terminar, temos 5 minutos só para terminar, uma coisa que é legal também que eu gostaria de falar, que são justamente hoje a ciência ela comprova os benefícios da oração. Hoje então existem muitos relatos científicos já do benefício no cérebro, no corpo, na pressão arterial de uma oração, de uma meditação, ou de qualquer... Porque assim, quantos tipos de oração existem? Infinitos. Então, já é comprovado assim, o quanto os neurônios trabalham muito mais, ou seja, alivia uma série de coisas. É só você pesquisar, coloca aí benefícios da oração, da meditação. Você vai ver no YouTube, no Google, tem textos e textos, teses e teses já comprovando o benefício. Então já saiu daquela ideia da fé, simplesmente é fé. Não, já é científico isso, já existe. Muitas vezes o que é o próprio milagre que as pessoas falam é justamente alcançar esse patamar. Chegar a esse estágio, chegar a esse estado de iluminação onde, teve um milagre, Deus intercedeu. Será que foi ele? Agora eu pergunto a vocês, será que foi? Depois de tudo que a gente conversou? Será que foi ele ou o posicionamento que você se pôs? Quantas vezes? Não aceito essa doença. Não permito estar com isso. Não mereço estar nessa situação. Foi um milagre. Não. Você não reconheceu aquela doença. Você se curou. Agora, quantas pessoas... Por isso que muitos terapeutas falam, né, que o câncer, principalmente, é a culpa, é o remorso. Por quê? Porque você se culpa por aquilo que você fez, você se lida. Isso você vai lidar lá na frente, na espiritualidade, na outra vida, e em outras coisas você vai ter que lidar com aquilo. Você vai ter um câncer. Por quê? Porque você não soube lidar com aquilo. Porque nós somos o co-criador da nossa própria realidade. Não acha que Deus vai lá e vai escrever no caderninho dele, ó lá, você vai passar por isso e vou fazer isso. Não. Quem faz isso é Pai de Santo, não? Não Deus. É o Pai de Santo que faz isso aqui, deixa eu interferir no destino aqui, então, brincadeira. Mas assim, não é Deus. Não é Deus que faz, é quase. Exato, quem faz isso não misturam as coisas. Mas a nossa relação com o divino e sagrado ela é extremamente infantil. Porque a nossa relação hoje com Deus é a relação antiga que tínhamos com os nossos pais. E não amadurecemos espiritualmente essa relação. Ou seja, não adianta, se você quer uma intimidade melhor com o orixá, com Deus, com o sagrado, primeira coisa, você tem que se dedicar mais a ele.
Você tem que ter mais tempo para isso. É o que eu sempre falo. 4 horas de barracão não é orixá. 4 horas numa semana não é desenvolvimento. Desenvolvimento não é 4 horas. Assim, um sábado sim, um sábado não, das 6h30 às 10. Isso não é espiritualidade. Qual que é a diferença desse médium que vem só esses dias ou de uma pessoa que vem na assistência? Nenhuma. Aonde está o compromisso de cada um? Nenhum. Ou seja, estar com o sagrado é permitir com que o sagrado, quando você sai daqui hoje, que tudo isso que a gente está conversando fique reverberando na sua vida e se torne prática diária e constante. E que quando tenhamos mais essa oportunidade, que justamente você venha para se propor a isso. Você tenha. Porque qual que é o sentido do autoconhecimento, de buscar, de conhecer? Te faz um ser humano melhor. Qual o sentido de você aprender, de você ir atrás de conhecimento, buscar informações, se você muitas vezes começa justamente... Acabou? 2. Então, vou só encerrar aqui para eles. Gente, avisando só, então, que amanhã, das 10 às 10h30 da manhã, temos as cestas de reflexões, né? Então, a gente conversar um pouco. Agora vai ser no dia 25, não sábado, depois de amanhã, no próximo sábado, dia 25, 20 horas. E aí a gente continua aqui com o povo presencial.